Olá, que bom que você veio hoje. Vamos para a nossa terceira videoaula. E essa terceira videoaula será sobre o tópico trigonometria. O tópico de trigonometria será dividido em 3 pedaços para que as videoaulas não fiquem muito grandes. E o que é a trigonometria? A parte da matemática que estuda as relações entre ângulos e lados de um triângulo é a trigonometria. Trigonometria, que significa estudo das medidas em triângulos. A trigonometria é um ramo da matemática que atua direta ou indiretamente no cálculo de medidas inacessíveis, com aplicações em astronomia, topografia e outros campos do saber. Nós já vimos o triângulo retângulo, e as razões trigonométricas foram inicialmente feitas justamente no triângulo retângulo. O triângulo retângulo, para revisar, é aquele que tem um ângulo reto, formado por essa quina aqui, um ângulo de 90 graus. No triângulo retângulo, os lados dele recebem nomes especiais. Cateto é o lado do triângulo retângulo que forma o ângulo reto. Então eu tenho aqui um cateto e o outro cateto que formam o ângulo reto. O lado que não encosta no ângulo reto, que está oposto, é chamado de hipotenusa. Nós já vimos esses nomes quando estudamos Teorema de Pitágoras. Bom, a abertura formada por 2 segmentos de reta é chamada ângulo. O instrumento usado para medir ângulos chama-se transferidor. Abaixo vemos uma abertura de 20 graus. Como é que nós escrevemos 20 graus? Nós escrevemos 20 com uma bolinha, que é o símbolo de grau. Nota aqui no desenho que eu tenho o meu transferidor e eu meço o ângulo aqui no centro do transferidor. Então eu tenho um segmento de reta que vai do A até o O, outro que vai do O até o B, e o ângulo é justamente a abertura que vai do A até o B. Como nós temos a reta, o segmento em cima do 20, esse ângulo determina 20 graus. Se eu quisesse, eu poderia fazer meu triângulo retângulo, e eu teria agora um triângulo retângulo com um ângulo reto aqui e um ângulo de 20 graus aqui no outro vértice do triângulo. Se eu quisesse marcar um ângulo de 70 graus, eu faria uma abertura maior no transferidor. Nota que o ângulo é medido bem aqui no meio do transferidor. Então, o segmento de reta que vai do A até o O continua o mesmo, e agora o segmento de reta que vai do O até o C é um pouco maior daquele que parava em 20 graus. Agora a abertura é de 70 graus. Então esse é o ângulo de 70 graus. Certo? Então quanto maior é o ângulo, maior é a abertura. Um triângulo retângulo possui, além do ângulo reto, 2 ângulos agudos, que são os ângulos menores que 90 graus. Ao indicar um desses ângulos, os catetos recebem nomes associados a esse ângulo indicado. Observa abaixo no triângulo. Eu tenho 2 catetos, isso aí não muda, e tenho uma hipotenusa, também não muda. Agora, se eu marco um ângulo agudo, e aqui eu estou chamando esse ângulo de alfa, lembra, ângulo é uma abertura entre os lados do triângulo. Então aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho outro lado, e essa abertura mede um ângulo. Esse ângulo eu estou chamando de alfa, podia chamar de uma outra letra, podia chamar de x. Certo? Mas essa letra grega alfa é bastante utilizada e aparece nos livros e em outros materiais. Muito bem, eu tenho marcado no triângulo retângulo um ângulo agudo. Daí, nesse caso, os catetos recebem nomes especiais. O cateto que não encosta no ângulo agudo é chamado de cateto oposto. E o cateto que está encostando no ângulo é chamado de cateto adjacente. Guarde esses nomes. Cateto oposto é o cateto que não encosta no ângulo agudo indicado. E cateto adjacente é o nome do cateto que encosta no ângulo indicado. A hipotenusa continua sendo sempre a mesma, aquela que não encosta no ângulo reto, o maior dos 3 lados. Se eu enxergar o triângulo de outra maneira, para exemplificar, desse modo aqui, ó, eu tenho um ângulo reto aqui em cima. Aqui em cima está a minha quina. Então,
os lados que formam a quina são os catetos. Aqui eu estou indicando o meu ângulo alfa aqui nesse vértice do triângulo, nesse canto do triângulo. Nesse canto aqui, então, eu vou determinar os catetos, que vão ser chamados de oposto e adjacente. O cateto adjacente é o cateto que encosta no ângulo agudo indicado, no ângulo alfa. E o outro cateto que não encosta no ângulo alfa é chamado de cateto oposto. Nota que a hipotenusa continua sendo o lado que não encosta no ângulo reto. Então, eu tenho nesse triângulo aqui, com esse ângulo indicado, alfa, esse lado que é o cateto adjacente, esse lado que é o cateto oposto, e aqui embaixo eu tenho a hipotenusa. Ok? Perceba que a hipotenusa sempre é o maior lado e nunca é nenhum dos lados que forma o ângulo reto. A hipotenusa, então, não encosta no ângulo reto. O cateto adjacente encosta no ângulo indicado, o alfa, e o cateto oposto não encosta no ângulo indicado, no alfa. Razões trigonométricas. O que são as razões trigonométricas, que é o foco do estudo que nós vamos fazer nesse tópico? Num triângulo retângulo, as razões, que são divisões, dependem exclusivamente do ângulo e não das dimensões do triângulo. Aqui eu tenho dois triângulos e na aula de semelhança de triângulo a gente viu que podia fazer Bzão dividido por Bzinho e isso dava o mesmo resultado que Azão dividido por Azinho, certo? Que dava o mesmo resultado que Czão dividido por Czinho. Então, se eu fizer Bzão sobre Bzinho igual a Azão sobre Azinho, eu tenho os mesmos resultados, porque os triângulos são semelhantes. Muito bem. Num triângulo retângulo, as razões, as divisões entre seus lados recebem nomes especiais. Na trigonometria eu tenho uma razão, uma divisão que é chamada de seno, outra que é chamada de cosseno e outra que é chamada de tangente. Essas razões são estabelecidas com referência a um ângulo agudo dado no triângulo retângulo. Então não usamos apenas a palavra seno, e sim seno de um ângulo, ou cosseno de um ângulo, ou ainda tangente de um ângulo. Escrevemos assim. Então, eu tenho meu triângulo aqui desenhado, e eu tenho o ângulo agudo considerado. O que é o seno? O seno do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa do triângulo. O resultado do cateto oposto pela hipotenusa é chamada de seno. O que é o cosseno? E a gente indica cosseno por cos. Cos do ângulo alfa, cosseno do ângulo alfa. É o resultado da divisão do cateto adjacente pelo valor da hipotenusa. Se tu medisse o cateto adjacente com régua, medisse a hipotenusa com régua e fizesse essa divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, tu teria um resultado que é chamado de cosseno do ângulo alfa. A tangente também é uma divisão. É a divisão da medida do cateto oposto pela medida do cateto adjacente. E a gente indica tangente desse modo. Tangente de alfa é igual o cateto oposto ao alfa dividido pela medida do cateto adjacente ao alfa. Certo? Tranquilidade. Vamos devagar. Por exemplo, dado o triângulo abaixo, determine seno do ângulo alfa, cosseno do ângulo alfa e tangente do ângulo alfa. Tá? Então, eu tenho as três medidas do triângulo e o ângulo indicado. Eu quero descobrir seno, cosseno e tangente. O que é seno? Seno é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. Nesse triângulo, o cateto oposto ao ângulo alfa mede 3. A hipotenusa do triângulo mede 5. Então, o seno do ângulo alfa é 3/5, ou 3 dividido por 5. Se tu pegar a calculadora e dividir 3 por 5, tu vai encontrar 0,6. Então, a gente diz que o seno do ângulo alfa é 0,6. Se eu quisesse descobrir o cosseno do ângulo alfa, eu teria que pegar o cateto adjacente
e dividir pelo valor da hipotenusa. O cateto adjacente mede 4. A hipotenusa mede 5. Então, o cosseno do ângulo alfa é 4 dividido por 5. Quanto é que dá 4 dividido por 5? 0,8. Então, esse é o resultado do cosseno do ângulo alfa. Tangente. Tangente é o resultado do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, eu vou pegar o cateto oposto, que mede 3, dividir pelo cateto adjacente, que mede 4, e o resultado vai dar 0,75. Certo? Nossa aula que acabamos de ver era só para falar das razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Na próxima videoaula vamos fazer algumas aplicações do uso dessas razões trigonométricas. Não te preocupe, tudo vai ficar bem esclarecido. Por enquanto, obrigado pela companhia e nos vemos por aí. Até mais!